Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre Assim Falou Zaratustra. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que esse livro, ele é um livro clássico da filosofia. Quero deixar claro que eu não tenho competência nenhuma para aprofundar as grandes questões que são abordadas aqui. Se eu tiver sido capaz de compreender uns 10%, apesar de ter marcado bastante, se eu tiver compreendido 10% dessa obra, eu estou feliz, porque é o tipo de obra que você precisa ler, retomar, aprofundar, pesquisar. Ela por si só é muito difícil de ser lida, mas é extremamente importante para compreender a história do pensamento ocidental. E a ideia é que eu possa apresentar para vocês de maneira mais informal possível, as principais ideias, pausadamente. Peço desculpas se eu cometer algum erro, porque eu tenho colegas da área de filosofia e eu não sou da área, eu sou apenas um leitor leigo. Então vou apresentar para vocês um pouquinho do que eu entendi e do que eu acho que é extremamente importante na principal obra do Nietzsche. Bem, o Nietzsche ele é um filósofo, crítico cultural, poeta do final da segunda metade do século XIX. É um dos grandes pensadores da história da humanidade, sem dúvida. Parte das principais ideias da sua obra, né, de tudo que ele escreveu, estão contidas aqui, para vocês terem uma noção da importância da obra. E eu já vou, a princípio, explicar o título, né? Assim Falou Zaratustra. Na verdade, na segunda metade do século XIX, a cultura oriental estava muito em alta na Europa, então muitas dessas ideias vão chegar até o Nietzsche, e essa ideia de ele pegar o Zaratustra, ou o Zoroastro, né, um profeta da antiguidade persa, ele transforma esse personagem histórico em um personagem dessa sua narrativa. Então é importante ter isso em mente antes de começar a pontuar os principais aspectos da obra. Alguns aspectos da biografia do Nietzsche são importantíssimos, né? Como, por exemplo, a gente pensar que ele era filho de pastor luterano, e ele vai romper, né, de certa forma, com essa sua criação. Ele foi professor de filologia. Ele também é importante pensar, né, que ele teve problemas, ele foi problemas psicológicos, né, então ele sofreu muito e chegou a passar alguns anos internado no manicômio, né, e é importante pensar, né, ele não como um louco, né, mas como uma pessoa que estava rompendo com diversas ideias em voga, com a cultura em geral, né, a cultura e a moral do seu tempo. E pensar isso no século XIX, isso se torna ainda mais difícil de se fazer. E é importante lembrar também que essa leitura tem que ser feita com muito cuidado, porque na verdade ele foi durante muitos anos mal interpretado. Muitas pessoas chegam a dizer, né, existem artigos famosos chamando Nietzsche do autor o grande pensador do nazismo. E aí eu vou falar para vocês como o pensamento dele pode ter sido assim mal interpretado. E é também importante pensar que a irmã dele, assim que ele morreu, a irmã dele pegou, né, parte da obra dele e interpretou da maneira dela. E ela ia pensar, né, numa Alemanha extremamente, em uma Europa antissemitista e tudo mais. Essas ideias elas foram absorvidas, e os grandes historiadores, os grandes filósofos e críticos, enfim, em geral, né, mostram que na verdade a obra dele foi deturpada, né, e quem depois de eu apontar achar que isso é um absurdo, é só pensar na ideia de Jesus, quanto a gente está fazendo merda em nome de Deus e de Jesus aí afora. Então a ideia é importante focar no que é dito aqui e o que a gente pode absorver de importante daqui. Vamos à narrativa. Nesse livro nos é narrada a história do
Zaratustra, que na verdade ele é uma pessoa que a princípio está isolada numa montanha, dentro de uma caverna, numa montanha. Ele passa 30 anos lá, refletindo e pensando sobre a vida, enfim. E a premissa do livro é: ele resolve sair, né, dessa montanha e espalhar de alguma forma a sua sabedoria, aquilo que ele aprendeu, né, que ele obteve de aprendizado nesse período, e descer a montanha, descer até os homens. Acho que isso também já é metafórico, né? E aí ele vai espalhar sua palavra. A ideia é porque a ideia não é bem que seja pregar para as pessoas, que ele se vire um novo profeta e algo do tipo. Pelo contrário, Zaratustra quer justamente não ser profeta de nada, né? Ele não quer seguidores, não quer discípulos, ele quer companheiros, pessoas para que ele possa falar as suas ideias, e que as pessoas possam pensar a partir do que ele diz, né? E não segui-lo, né, à risca, né? E é justamente, nós vamos ver nessa passagem, nessas andanças dele entre os homens, várias críticas ferrinhas que ele faz, né? A cultura moderna, o homem moderno e a sua moralidade, especialmente a que está calcada sobre o cristianismo. E aí nós vamos ver críticas ferrenhas a várias ideias que estão presentes no cristianismo, e a gente percebe pela obra do Nietzsche, né, que na verdade ele acredita que muitos dos males da humanidade partem dessa moralidade religiosa. E aí a gente vai ver o Zaratustra como uma espécie de e a sabedoria do Zaratustra, e o diálogo dele com os homens, enfim, diferentes categorias de homens, né, como uma amostra dos grandes problemas e a possibilidade de questionar esses problemas. Ao longo da narrativa, alguns conceitos que são importantíssimos em toda a obra do Nietzsche vão aparecendo nesses diálogos que o Zaratustra tem com essas pessoas que ele encontra, né, nessa sua caminhada, nesse seu percurso entre os homens. E aí eu vou pontuar alguns deles, não vou aprofundar, não tenho menor competência para aprofundá-los, mas alguns desses conceitos são importantes, como a ideia de super-homem ou além-homem, dependendo da tradução, o eterno retorno, o questionamento, né, do niilismo, enfim, vontade de poder. Eu vou apresentar alguns deles de forma superficial, vou tentar ser o mais breve possível, com algumas passagens da obra, para vocês entenderem, e ver se eu consigo deixar vocês com um pouquinho de água na boca para conhecer a obra, mesmo sabendo que é uma obra densa, que exige uma leitura cuidadosa, né, pesquisas extras, enfim. Vamos lá tentar ver tópico por tópico. Um desses primeiros conceitos que aparecem na obra é o conceito de super-homem. E aí eu vou tentar mostrar para vocês, né, que esse conceito, na verdade, é uma ideia de que o homem pode ser elevado a uma categoria superior, ele pode chegar a um estágio em que ele pode, de certa maneira, se libertar de certas moralidades e conseguir transgredir e transcender essa... Transcender talvez não fosse a melhor palavra, ele não é muito... não se aproxima muito dessas ideias, mas é uma espécie de categoria quase que evolutiva do homem. Então, assim que o Zaratustra desce, né, das montanhas e chega até a cidade próxima ali de uma floresta, da onde ele estava, ele chega e diz assim, né: eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizeste vós para superá-lo? E aí eu peguei outras partes em que ele fala sobre o super-homem, e aí tem umas passagens que dão uma ideia dessa ideia de transição, né, para chegar a esse estágio, né? Ele fala assim: o homem é uma corda estendida entre um animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo, um perigoso atravessar, um perigoso estar a caminho, um perigoso olhar para trás, um perigoso arrepiar-se e estacar. O que é grandioso no homem é que ele seja uma ponte e não um fim. Então, essa primeira citação já mostra um pouquinho esse caráter de transição, essa possibilidade do super-homem, né, chegar a esse estágio, desse homem chegar a esse estágio mais elevado,
né, e conseguir romper com certos valores e ter uma nova maneira de olhar a realidade. Então, de forma bem superficial, acho que esse é o primeiro conceito importante que atravessa toda a narrativa. É importante pensar que o Nietzsche, assim que ele desce das montanhas, né, começa a falar para as pessoas, ele começa a falar das suas ideias para as pessoas já começam a seguir. E aí ele fala uma coisa interessante, né? Que ele fala assim, ó, nenhum pastor e nenhum rebanho. Todos querem o mesmo, todos são iguais. Quem tem sentimentos distintos vai voluntariamente ao sanatório. E aí ele fala também assim, eles não me compreendem. Eu não sou a boca para estas orelhas. Parece que vivi o tempo demais nas montanhas, escutei demais os riachos das árvores. Agora lhes falo como um pastor de cabras. Ou seja, essa ideia, né, dele ser um líder que vai guiar, né, essas pessoas, porque as pessoas ao ouvirem esse conhecimento de sabedoria dele já associam a ideia de um profeta. E é justamente o que ele está tentando se distanciar disso. Então esse também é um aspecto importante. A gente percebe que fica claro uma das críticas dele aos cristãos na página 50 dessa edição. Ele já começa a falar um pouco mais claramente, né? Por exemplo, nessa parte que ele fala, qual foi a parte? Ó, estão sempre a olhar para trás, para tempos sombrios. Então a ilusão e a crença eram certamente outra coisa. O frenesi da razão era tido como algo divino e a dúvida como pecado. Ou seja, ele vai começar a falar de que questionar essa moralidade é vista como algo errado. E aí já é o início da crítica dele. E aí ele vai começar a pegar alguns pontos importantes, uns tópicos importantes da crítica dele. Como, por exemplo, que ele vai chamar muitos desses que apoiam essa moralidade, né, de desprezadores do corpo. E aí ele fala assim, o corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. E ele diz que o corpo, né, é um pastor porque há algo atrás, né, nos guiando. E aí, obviamente, a moralidade cristã não vai dizer qual é, mas ele vai dizer assim, olha, por detrás de teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, encontra-se um poderoso regente, um sábio desconhecido. Seu nome é si próprio. Ele vive em teu corpo é ele. Ele fala, o corpo criador criou para si um espírito com uma mão de sua vontade. Então, observem como ele vai dizer que, né, como se não houvesse nada atrás da gente. Né? Nós somos parte desse corpo e esse cristianismo que questiona, né, e demoniza e suja, né, o corpo e tudo aquilo que é mundano, né, ele diz que na realidade tudo isso é o que nós somos. Né? Ou seja, desvirtuar o corpo é desvirtuar a si próprio. Então é um questionamento interessante. Sobre essa noção de desprezadores do corpo, né? Ele diz assim, olha, convenceu-se o vosso espírito a despertar o que é terreno, mas não se convenceram as vossas entranhas. Estas, porém, são o que há de mais forte em vós. Ou seja, né, despreza-se o corpo, mas você é esse corpo, né? É o que há de mais forte em você é o seu corpo. Uma outra crítica que o Zaratustra faz, e por extensão Nietzsche faz, né, é a noção de Estado. Né? E aí a gente vai observar essa noção de Estado como um verdadeiro monstro. E ele chama esse Estado de um ídolo. E uma das noções importantes do livro é a ideia de quebrar os ídolos, acabar com eles, aboli-los. E aí tem um texto que ele fala assim, ó, o Estado é o mais frio de todos os monstros frios. Também mente com frieza, e esta mentira insinua-se de sua boca. Eu, o Estado, sou o povo. Então ele já vai falando de que o Estado é um verdadeiro mentiroso. Ele chega a falar assim, olha, mas o Estado mente em todas as línguas do bem e do mal. E no que quer que diga, mente. E o que quer que tenha, ele o roubou. Outra passagem também muito boa é essa aqui, olha. Não há nada maior que eu no mundo. Eu sou o dedo ordenador de Deus. Assim vocifera a aberração. E não somente de orelhas longas, de vistas curtas, caem de joelho. Ele diz, né, que todos aqueles que dão ouvidos, né, essa ideia de que orelhas longas é porque ouvem demais, né, e vista curta, porque enxergam o que está acontecendo, o que está na sua frente, né, caem de joelhos perante o Estado. Então, tem essa aqui também, olha essa imagem maravilhosa. Ele diz assim, vede-os escalar estes hábeis símios. Eles escalam uns por cima dos outros e arrastam-se com isso para as enlameadas profundezas. E aí ele comparando essas próprias escaladas dos estados, né, como símios que ficam se trepando, se escalando um por cima do outro, numa disputa
Há um outro trecho em que o Zaratustra fala diretamente sobre Jesus e sobre essa moralidade de desprezo do que é mundano. Ele fala assim: pregai paciências com o que é mundano? É esse mundano que tem paciência demais convosco, blasfemadores bocudos. Deveras morreu cedo demais aquele hebreu honrado pelos pregadores da morte lenta, e para muitos foi uma calamidade que tenha morrido cedo demais. Ainda conhecia ele apenas lágrimas e o pesar dos hebreus, juntamente com o ódio dos bons e dos justos, o hebreu Jesus, e assim foi tomado pelo anseio da morte. Tivesse ele ficado num deserto e distante dos bons e justos, talvez teria aprendido a viver e amar a terra, e mais, a rir. E aí ele fazendo essa menção a Jesus, né? Ele está mostrando como, na verdade, Jesus, ele acredita que Jesus talvez, se tivesse vivido mais, talvez ele tivesse até mesmo desistido dessa sua doutrina que Jesus pregou. Então é uma ousadia e tanto, né? Uma outra porrada que o Zaratustra dá é essa daqui, que eu acho maravilhosa, e é uma das epígrafes da minha monografia. Tá assim, ó: mas aconselho-vos o seguinte, amigos meus: desconfiar de todos aqueles em que o impulso para castigar for poderoso. Desconfiar de todos aqueles que falam muito de sua justiça. Deveras, não falta apenas mel em suas almas. E quando se chamam a si próprios de os bons justos, então não esqueçais de que nada falta para que sejam fariseus, a não ser poder. Um outro conceito importante aqui, falado pelo Nietzsche, né, e pregado pelo Zaratustra, é a ideia de vontade de poder. E é um conceito difícil, eu não vou conseguir aprofundar, mas eu vou mostrar uma citação do que ele diz, que é uma pista para entendermos o conceito, que é assim: onde quer que tenha encontrado algo vivente, lá encontrei vontade de poder. E também na vontade do servente encontrei a vontade de ser senhor. Então, na verdade, essa ideia de vontade de poder do Nietzsche está muito mais ligado a algo que é forte, insaciável, especialmente no ser humano, mas que aparentemente está toda essa filosofia cosmológica do Nietzsche, né, ela está desde a menor vida existente, da menor partícula da vida orgânica até a psique humana, e está muito ligado a algo que está em nós e que de alguma forma procura se expandir, aumentar, se ampliar. Então estou falando de maneira bem superficial, mas é um pouco que eu compreendi do conceito. E essa ideia da comparação do homem que quer ser senhor, né, do servente que quer virar senhor, mostra um pouquinho desse nosso anseio, né, especialmente relativo a poder. Um outro conceito que atravessa a obra é o conceito de niilismo. Niilismo nada mais é do que um pensamento pessimista, um ceticismo exacerbado sobre a realidade, como se a realidade objetiva, né, ela não tivesse nenhum tipo de fundamento, nenhum tipo de objetivo final, né, e no cristianismo, como isso se dá, né? O cristianismo se dá a partir do momento que o sentido da vida não está necessariamente no mundo terreno, né, no mundão, ele está no pós-vida. Então, um dos questionamentos dele do Nietzsche e do Zaratustra é justamente a superação desse niilismo. E tem um trechinho aqui do prefácio, dessa ediçãozinha aqui, que deixa um pouquinho mais claro essa ideia de superação do niilismo e do que está sendo questionado nessa moralidade, né, e nesse pensamento do homem moderno cristão. Assim, ó: o conceito além teria sido fantasiado como um mundo verdadeiro para arrancar um valor ao único mundo existente, a fim de não deixar a nossa realidade terrena nenhum objetivo, nenhuma razão, nenhuma tarefa. A nossa alma, espírito e, por fim, até a de alma mortal teria sido inventada para desprezar o corpo, torná-lo enfermo, santo, para tratar com uma frivolidade terrível todas as coisas que na vida merecem seriedade. As questões da alimentação, moradia, dieta espiritual, tratamento doente, limpeza, clima. Do mesmo jeito teriam sido inventadas a salvação da alma e o pecado. E por fim, inclusive, a coisa mais terrível, segundo Nietzsche, a noção de um homem bom, defendendo tudo aquilo que é fraco, doentio, malogrado, que sofre de si mesmo, tudo que deveria ser arrasado. Então, como esse conceito de niilismo está atravessando toda essa obra e esse questionamento dessa moralidade cristã. Esse é um dos principais conceitos dessa obra.
Tem outros conceitos que eu gostaria de abordar, mas eu estou com medo do vídeo ficar muito longo. Mas assim, é importante destacar outras duas coisas. Existe, né, na mentalidade de Nietzsche, e parece que não é só nessa obra, né, mas uma série de preconceitos relativos a mulheres, né? Então, o tempo todo a ideia de mulher como alguém mesquinho, de certa forma inferior. Talvez alguém que conheça melhor a biografia do Nietzsche consiga compreender a relação dele com as mulheres e que isso explique, né? Nós estamos falando do século XIX, então isso no século XX já não era algo absurdo de acontecer, imagina isso no século XIX. Outro aspecto importante para eu destacar antes de finalizar é o aspecto poético da obra, né? Então a escrita é muito bonita, né? E tem umas passagens como essa daqui que eu também acho lindo, que tá assim, olha: por onde não mais é possível amar, deve-se passar ao largo. Ou seja, onde não há amor, não tem por que ficar, não tem por que permanecer. Bem, gente, eu até adoraria fazer um vídeo mais cuidadoso, com mais calma, apresentando outros personagens interessantes que ele encontrou, como um ex-papa, um feiticeiro, um mindinho, enfim, vários personagens com o qual o Zaratustra se encontra ao longo de sua caminhada, mas eu acho que isso exigiria um esforço maior, talvez até maior do que eu possa conseguir fazer de maneira correta. Então, agradeço a quem viu o vídeo até aqui. Espero que eu consiga ter deixado vocês com um gostinho, consiga ter passado alguma informação relevante sobre a obra. Se algum amigo meu aí de filosofia viu falando merda, pelo amor de Deus, me corrija, que eu boto uma observação no vídeo. E é isso. Se você viu o vídeo até aqui, agradeço desde já. Espero que você tenha curtido. Se você tiver interesse em se inscrever, dê uma olhada no material do canal e se inscreva se o conteúdo te agradar. Agradeço a vocês por assistirem até aqui. Vejo vocês na próxima e até mais.